Mateus 28, verso 1. Graças a Deus. Mateus 28, 1. Aleluia. Nós vamos ler esse texto que vai ser a nossa meditação agora. Amém. Acharam? Quem não achou está no telão para você poder ler. Graças a Deus. No findar do sábado, ao entrar... Essa lâmpada está muito quente, gente. Está um absurdo. Ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Olha o outro. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. 5. Mas o anjo, dirigindo-se a eles, às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. E ele não está mais aqui, mas ressuscitou, como tinha dito. Vende ver onde ele jazia. Verso 7. E depois depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis, e como vos digo. Verso 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisai meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Verso 11. E indo elas, eis que alguns da guarda foram às cidades e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Verso 12, e eu termino. Reunindo eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Pai querido, hoje a tua igreja se reúne no domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Hoje é uma noite linda, Deus, onde nós sabemos que o Senhor ressuscitou dos mortos para trazer vida e vida abundante. E a igreja pode dar um glória a Deus agora. Levanta sua mão para o céu ainda e dá uma linda salva de palmas ao Senhor. Bata a palma, glorifica. Graças a Deus. E você pode assentar-se. Amém. Coisa linda de ver o povo reunido nessa casa de oração. E hoje, mais uma vez, o Espírito Santo vai falar conosco. Olha o tema dessa pregação. Ele vive. Você pode dar um glória a Deus? Ele está vivo. Você na sua casa agora, você pode dar um aleluia, você pode dar um louvor ao seu Deus nesse momento, em nome de Jesus. Olha bem para mim. Aconteceram muitas coisas até chegar o domingo. Aconteceram muitas coisas até chegar esse grande dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Primeiro aconteceu o Calvário, a sexta-feira da paixão. O Calvário, ele foi algo muito pesado para o cristianismo, porque eles ainda não entendiam e não tinham a compreensão das coisas que como iriam acontecer. É como eu e você, que amanhã temos as nossas necessidades, que amanhã temos as nossas pelejas, que amanhã temos as nossas lutas, e nós ainda não temos a clareza, não temos ainda aquela convicção de como as coisas vão acontecer
na nossa caminhada. A gente fica preocupado, assim como ficaram preocupadas aquelas mulheres que queriam preparar o corpo de Jesus para o sepultamento, e elas então vão até o sepulcro com aquela preocupação, com aquela assim angústia de dizer assim: como vamos tirar a pedra? Fala comigo assim: como iremos retirar a pedra? Havia uma pedra. Havia uma pedra na porta do sepulcro. Havia uma pedra grande que estava ali impedindo aquelas mulheres de fazer a adoração ao Senhor Jesus Cristo. Havia. Então havia uma dificuldade. Quantos aqui não têm suas dificuldades? Quantos aqui não têm suas pedras que estão bem na frente do seu caminho? Quantos não têm as suas pedras que estão bem posicionadas para impedir você de fazer algo para Deus? Aquelas mulheres, de madrugada, levantaram-se logo de manhã e vão para o sepulcro com uma função. É como eu e você, que viemos ao culto hoje com uma função. Nós viemos com o culto hoje, embora uns estão de serviço, outros estão pregando, outros estão ouvindo a pregação, mas todos nós, de quem fala, a quem ouve, temos uma única função aqui: adorar o Senhor Jesus Cristo, prestar a Ele culto. E quantos são os empecilhos para que a gente preste culto ao Senhor no nosso dia a dia? Quantos são os empecilhos? Aqui, se você não se distrair, aqui, se você não ficar preocupado com o que está acontecendo à sua frente, à sua costa, aqui, se você ficar focado, você vai prestar culto. Mas amanhã, na peleja do dia a dia, na dificuldade do dia a dia, muitas pedras são colocadas no nosso caminho. Pedras de enfermidade, pedras de dificuldade financeira. Irmãos, acho que uma das coisas que mais aperta o ser humano é as dificuldades financeiras. Ainda mais quando aquilo gera dívida. E aquela dívida fica muito longe de quanto você ganha. Então você faz uma projeção de quanto você vai conseguir pagar aquela conta. E você fala assim: é impossível. Aí você vai olhar o que gerou aquilo, o que ocasionou aquilo, o que fez com que aquilo tornasse esse compromisso tão pesado. E você vai descobrir que na maioria das vezes foi um mau gerenciamento meu e seu. A maioria das vezes. Não é uma regra, porque pode acontecer uma enfermidade. E você tem que começar a gastar com remédio aquilo que você gastava com pão. Pode ter tido um desemprego. A empresa resolveu demitir você e você então ficou desempregado. E agora, se entrava um valor, não entra mais. Então aquilo gerou compromisso. Porque os compromissos de pagar, eles não param. Eles acontecem todo dia. Aí você pode ter uma crise familiar. Irmãos, eu tenho orado por sua família, para que os seus filhos não se afastem da presença de Deus. Mas nós estamos a tomar cuidado, porque nós estamos perdendo muitas das nossas crianças. E nós não estamos perdendo nossas crianças, irmãos, porque acontece uma fatalidade, porque um maluco, um doido, um psicopata, e também não precisa colocar culpa no diabo disso não, porque muitas coisas o diabo não tem culpa, é a maldade humana mesmo, é esta violência que se passa todos os dias na rede social, na palma da mão das famílias, e aquilo vai inculcando na vida de pessoas que têm um pouco de debilidade mental, não que elas são débeis, elas são fracas. Elas são levadas por qualquer vento de doutrina.
E nós, como crentes, não podemos ser enganados. Você pode dar um glória a Deus onde você está. Mas aí passa e faz aquele absurdo que aconteceu em Santa Catarina, que choca o país, que leva até uma rede de televisão dizendo assim que ela, a partir de agora, ela não vai mais dar ibope, notícias de uma pessoa que faz algo assim para não incitar outros. Mas tirando isso, nós estamos perdendo nossos filhos para muitas coisas que era para a gente estar muito bem fortalecido. Então você, pai que está aqui, você tem responsabilidade de orar pelo seu filho, de profetizar para o teu filho, de guardar o teu filho, de orar com a sua casa, de buscar a presença de Deus, porque a sua casa é o seu patrimônio maior. E às vezes há uma pedra familiar muito grande ali, pastora Leninha, na sua casa. Que pedra será que está impedindo que a gente possa prestar um culto melhor a Deus? Quais são as pedras que estão na nossa frente, no nosso caminho? A pedra que estava na frente das Marias era a pedra da porta do sepulcro. Olha só, vamos tentar chegar a um denominador. Sexta-feira da Paixão, Jesus é crucificado. E ele precisava ser crucificado. E naquela cruz, Jesus deixa 4 mensagens para nós, irmãos, fantástica. Porque em tudo Deus nos ensina. Primeira mensagem que ele deixa é uma mensagem de perdão. Ele diz assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Não guarde ressentimento no seu coração. Não guarde mágoas no teu coração. Libera o perdão. Pastor, mas eu fui o ofendido. Libera o perdão. Pastor, mas eu fui o maltratado. Libera o perdão. Pastor, mas o Senhor não está na minha pele. Libera o perdão. Porque quem consegue liberar perdão, ele está livre. Em nome de Jesus, o Senhor cobre os seus pecados. Libera perdão. Ele perdoa a ignorância daquelas pessoas em estar crucificando-o. Segunda mensagem, ele salva. Há uma mensagem de salvação na cruz. Uma mensagem de salvação, irmãos, maravilhosa. O ladrão da cruz, aquele homem que estava junto com Jesus. Jesus olha para ele. E um outro diz a ele assim: desce dessa cruz, se exibe, salva-te e a nós também. Mas Jesus, com uma autoridade sobrenatural, ele diz assim, para aquele ladrão que olha bem para ele e fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz para ele assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Só pode dar um aleluia onde você está. Salvação na cruz, perdão na cruz. Terceira, cuidado. Há uma palavra de cuidado na cruz. Jesus está ali em João capítulo 19, olhando bem para sua mãe que está ao pé da cruz. Mãe sempre vai até o fim com os filhos, né? E a Maria foi até o último momento no Gólgota com Jesus. Ela estava ali no Calvário, talvez não entendendo porque o seu filho estava na cruz. As mães normalmente acham que os seus filhos são os inocentes, mas aquela mãe tinha certeza que o seu filho era um inocente. E ele estava na cruz, e ele olha para a mãe dele e fala assim: mãe, olha para esse discípulo que está ao teu lado, é João, ele vai ser teu filho. João, olha para essa mulher que está do seu lado, ela vai ser tua mãe. Isso mostra que nós na vida precisamos cuidar um dos outros. Porque quando você está forte, você pode cuidar de quem está fraco. E quando alguém está fraco, ele pode ser levantado por alguém que já está andando. E quando aquele que está andando cair, ele pode ser levantado por outro que está à frente. Nós precisamos um dos outros. Por isso que a Bíblia fala: orais uns pelos outros para que sareis. Abençoa a sua casa, abençoa pessoas, cuida dela. Na cruz nós vemos o cuidado de Deus, a preocupação. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu estarei no paraíso. Mas aqui, enquanto vocês estiverem vivendo, alguém
alguém vai cuidar de você. E eu vou dar uma notícia para você. Jeremias diz assim: a mãe que amamenta, ela pode esquecer o filho que mama, mas se ela esquecer, diz o Senhor, eu não me esquecerei de você. Você vai aplaudir, aplauda forte. Vai glorificar, louve. E a quarta mensagem é uma mensagem de vitória. A mensagem de vitória da cruz é fantástica. Porque ele diz: está consumado. E quando ele fala está consumado, ele rende o seu espírito e ele morre. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. A presença de Deus tornou-se acessível a todo aquele que crê. E já era a hora sexta. Melhor, já era o finalzinho do dia da sexta-feira. E lá estava aquele corpo morto. Agora precisava tirar da cruz rapidinho e enterrar. Porque era o sábado, e no sábado não podia ficar morto na cruz. Sábado é santo, é o Shabá, é o dia do Senhor. Então arrumaram um túmulo emprestado de José de Arimateia. Ele reivindica o corpo, porque malfeitor, crucificado, não tinha direito a enterro nobre. Mas Jesus era diferente. Aí eles pegam e quebram os ossos do primeiro ladrão, quebram os ossos do segundo ladrão. E quando vão quebrar os ossos de Jesus, porque era normal, desce da cruz tudo quebrado. De Jesus ninguém quebra osso nenhum. Fábio e Ruth, cumprindo-se as Escrituras, nenhum osso será quebrado. Sabe o que quer dizer isso? Mesmo machucado, o corpo está unido. Mesmo ferido, o corpo permanece unido. E se você hoje estiver machucado com uma pedra enorme para ser removida, você esteja em unidade com o seu Deus, porque o nosso Deus vai responder às nossas orações e vai nos abençoar pelo seu poder. E eu dou uma palavra profética sobre você. Aquilo que te aflige, o Senhor já rolou fora e já colocou um anjo sentado sobre essa rocha e a vitória já é sua. Ah, vamos lá. Então ele pega, desce o corpo de Jesus, depois de toda a presença de Deus que se manifestou, quando ele diz está consumado, o véu do templo se rasga, terremotos acontecem, o sol escurece de dia, houve um eclipse durante o dia. O centurião olha e diz assim: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E aí ele vai ser sepultado. A igreja está esparramada. Os discípulos estão assustados. Eles estão querendo procurar quem é discípulo. E aí, as autoridades religiosas e políticas da época dizem assim: vamos colocar a maior pedra na porta da caverna. E coloca na maior pedra, na porta da caverna, o símbolo do governo. E coloca guardas em volta do túmulo. Guarda para guardar defunto, gente. Coloca lá guardas em volta da caverna. Porque escutou-se dizer que ele ia ficar 3 dias na sepultura e ia ser ressuscitado. Então é melhor prevenir. Irmãos, e você que me ouve na internet, eu creio, muitos aqui creem, todos aqui creem, eu posso ouvir um aleluia? Você crê, mas até o que não crê reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Vai que é verdade. Vai que ele ressuscita, né? Vai que. Então é melhor prevenir. Coloca soldados em volta. Coloca uma pedra pesada. Coloca um símbolo.
Porque daqui a pouco pode vir os seus discípulos, roubar o corpo dele e sair dizendo por aí que ele ressuscitou. E fizeram exatamente sobre isso aí. E aí, chegou o domingo. As duas Marias, muito preocupadas em cuidar do corpo de Jesus, como eu e você. Queremos cuidar do corpo de Cristo, cuidar da igreja, cuidar da palavra, cuidar dos princípios, fazer um jejum de 21 dias que nós vamos entregar daqui a pouco. E aí, elas preparam especiarias. É como se a banda preparasse os louvores que vão cantar ao Senhor. O pregador preparar a pregação que vai pregar. Você se preparar para vir no culto, ler, descansar na sua casa, para vir no culto com a sua cabeça boa, para ouvir a palavra, para deixar descer no seu coração o poder do Evangelho. Vim para o culto sabendo que você vai participar do corpo e do sangue do Cordeiro hoje. Você na sua casa se preparar para esse momento com a sua família no seu culto online. Elas acordaram e disseram assim, sábado à noite elas conversaram, amanhã cedo, logo de madrugada, nós vamos lá no sepulcro, e nós vamos preparar o corpo dele. Já que não deu tempo, a gente vai cuidar do corpo dele. A gente vai tirar as marcas do sangue, a gente vai arrumar o cabelo, a gente vai cuidar das unhas, a gente vai embelezar o corpo dele, a gente vai envolvê-lo num lençol, nós vamos colocar mirra sobre ele, vamos perfumar como se perfuma um rei, e nós vamos cuidar daquele corpo. Triste, doídas, machucadas. Uma das Marias era a Maria Madalena, irmãos. A Maria de Magda. A Maria do apedrejamento. A Maria, irmãos, que o Senhor cobriu os seus pecados. A mulher responsável de levar o Evangelho para o seu primo Lázaro. Para o seu irmão Lázaro, perdão. A mulher responsável de pregar a palavra para a sua família. E ela está lá agora. Pegaram os vasos, as sacolas. Eu já cuidei de túmulo de cemitério. Alguém já cuidou de túmulo de cemitério aqui? Já? Eu cuidava para ganhar dinheiro. Nós morávamos perto do cemitério. E minha mãe era limpadora de túmulo. E eu e meus irmãos, acho que Tavinho, Olê, irmãos, acho que não limpa não, Olê tem medo. Olê se bater assim, vai que cai um calango, ele sai correndo, não acha ele nunca mais. Mas eu, acho que o Tavinho, o Dair era novinho ainda, a gente pegava o caol, balde, rodo, mangueira, e a gente ia limpar túmulo. E é um bom negócio, até hoje deve ter limpadores de túmulo. E a gente limpava os túmulos toda semana, e a gente pedia a Deus para alguém desse o túmulo para a gente limpar. Até acender vela a gente acendia para as pessoas. E a gente ganhava para isso. Passava caol nos bronze, lavava a foto, cuidava bem. E quando você está muito no cemitério, quando você frequenta muito o cemitério, é normal do seu lado estar enterrando alguém. Normal. Aí você abre o túmulo, as gavetas, para colocar o defunto fresco. E nas gavetas, o Eliel é especializado sobre isso, especialista. Mais especialista que o Eliel, ninguém aqui. Cadê ele? Está aí? Ele é que Camila. Camila nasceu aí. Nasceu nesse meio, né? Graças a Deus. Aí, é normal. Então vai enterrar no túmulo ali, abre o túmulo, tira os ossos do vô, do bisa, de quem foi primeiro, para colocar o novo.
E os ossos eram tudo colocados em saco preto e deixado do lado assim. E todo túmulo que abrisse tinha osso. Porque os restos mortais do falecido estavam ali. E a gente pegava o saco e colocava para lá, colocava para cá. Está morto mesmo, né? Se alguém dissesse na boca daquele saco, solta a minha perna, perna para quem tem nós. Mas nunca aconteceu, né? Graças a Deus. E todo túmulo tinha restos de alguém. Restos mortais de alguém. E isso é tratado com muito respeito dentro de um cemitério. Porque aquela pessoa foi importante para alguém. Aquela pessoa foi significativa para aquela família. Isso é muito respeito. Só que quando aquelas mulheres estão andando no caminho assim, eu imagino as duas conversando. Está aqui, Ju, o caol, o balde, a água, a mirra, o pano, as especiarias. Só que tem um problema muito sério. Quem que vai tirar a pedra para a gente? Quem que vai remover aquela pedra enorme que está na porta do sepulcro? Quem que vai resolver as tuas queixas, meu querido? Quem que vai tirar essas pedras gigantes colocadas diante de você? Quem que vai remover essas pedras enormes, grandes, chamada enfermidade, crise conjugal, relacionamento de pais e filhos, doença, dívida. Pedras que muitas vezes você faz uma força assim, ela não mexe um centímetro. Tem pedra, irmãos, que você pega, você lança fora com força. Mas essas pedras carimbadas, essas pedras enraizadas, essas pedras que trazem um carimbo de maldição, de morte, de medo, de desespero, pesada demais. Soldados à volta ainda, barreiras ainda que impedem o agir, o mover. Quem será que vai remover essas pedras? E aquelas mulheres vão indo. Quando elas chegam no sepulcro, quando elas chegam naquele lugar, a pedra tinha sido removida. Eu vou dizer de novo, a pedra tinha sido removida. Naquela madrugada, um anjo do Senhor desceu ali, segundo Mateus, e empurrou aquela pedra, e ficou sentada sobre aquela pedra, esperando para dar notícia, para que aqueles que chegassem até o sepulcro pudessem ver não os ossos de alguém, não o corpo de alguém, mas pudessem ver o sepulcro vazio, porque aquele que estava morto tinha ressuscitado, estava vivo pelos séculos dos séculos, vivo. Presta atenção. Elas olharam. O anjo falou: vai ver aonde colocaram ele. Entra lá para testemunhar. Vai lá para ver que o sepulcro está vazio. Elas entraram. O sepulcro estava vazio. Pastor Ezequias, não tinha mais ninguém lá. Não tinha gente morta lá. Não tinha corpo lá. Ah, Jesus foi colocado lá. Foi colocada uma pedra lá. E aí o anjo veio e empurrou a pedra. Removeu a pedra. E Jesus ressuscita. Foi assim que aconteceu? Não. O anjo só livrou o caminho. A vida estava sobre Jesus
antes do anjo chegar. Você pode dar um glória a Deus. Presta muita atenção, Jesus não precisou do anjo para remover a pedra para ele sair. Jesus, ele saiu antes que o anjo chegasse, porque ele é a vida, sobre ele tem vida e vida em abundância. Ele é o ressurreto entre os mortos, a morte não pôde detê-la. Olha só, ele mesmo disse sobre ele: convém que o Filho do Homem fique no ventre do túmulo 3 dias, assim como ficou Jonas, e ele ressuscitará. Eu quero dizer para você uma coisa: quando Jesus estava no túmulo, ele ressuscitou antes da pedra rolar. A pedra só rolou para mostrar para mim e para você que o sepulcro está vazio e que o testamento agora pode se cumprir, porque o testador, ele morreu, e o testamento passou a ter validade, mas o testamento tem mais autoridade ainda, porque aquele que morreu ressuscitou e está vivo e assentou-se à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Se vai aplaudir, aplauda forte. Agora precisava encontrar com Jesus. Elas ficaram ali, atônitas. Quando você recebe um milagre de Deus, como que você fica? Quando você recebe uma notícia boa dessa do céu, qual é a sua atitude? Aquelas mulheres começaram a ter uma atitude de alegria, de contentamento, de vitória. E aí, elas saem assim. João é o que descreve mais bem esse texto. Elas veem Jesus ali parado. Ele estava ali, para que o testemunho fosse mais eficaz. O que Deus vai fazer na sua vida, além de mudar a tua história, vai trazer outros. O que Deus vai fazer na sua vida, além de mudar a tua história, vai abençoar famílias inteiras. Quem consegue crer vai dando glória a Deus. Esta igreja tem 10 anos, irmãos. Ela teve 60. Ela já teve mais de 60 anos, teve. Mas ela só tem 10 anos. Ela esteve fechada. A quadrangular sede é a quadrangular da Rua 13. Ali ficou a sede. Ali ficou a sede. Antigamente, eu vou dizer isso no microfone, diante de uma igreja que acredita no que eu falo, diante das câmeras. Antigamente eu acreditava que tinha uns 5 homens no Brasil, Tiago, uns 5 homens no Brasil, que assumiria uma cidade do tamanho de Piracicaba, deixaria uma igreja de 1000 pessoas, uma história de 27 anos, e viesse começar do zero, num lugar fechado, para reformar, sem expectativa. Eu achava que no Brasil se achasse uns 5. E chegasse um superintendente, e esse superintendente chegasse na cidade e dissesse assim: eu não vou assumir a sede, porque eu podia. Eu não vou assumir a sede, eu vou abrir outra e vou manter a sede aberta. E a sede passa a ser a igreja vazia. Eu achava que tinham 5 homens que abrissem mão de tudo e viessem para um lugar sem preocupar se ia ter dinheiro para pagar o aluguel da casa dele, o salário para ele poder cuidar da família dele. Eu achava que tinha uns 5 homens. Hoje eu acho que você não acha mais esse homem. Você não acha mais. Enfrentar um sepulcro vazio, você precisa ter muita convicção que o seu Redentor vive. Você precisa muita convicção, você precisa ter uma intimidade com Deus. Enfrentar os desafios que você vai enfrentar a partir de hoje.
Você precisa ter muita intimidade com Deus. E o Senhor está aqui para se revelar a você. Para revelar-se a você. Você pode dar um glória a Deus por isso. Se revelar a você. Jesus estava no sepulcro. Ali no jardim. Parado. E Maria vai até o jardim. E pensa que era o jardineiro. E ela fala para ele assim: ô moço, fala onde colocaram o corpo dele que eu quero ir lá adorar. Aquele moço não era o jardineiro. Mas ela não sabia ainda. Ele só fala para ela assim: Andrezinho, Rabone, fão, só isso. Rabone. Melhor dizendo, ela fala para ele, mas ele fala para ela assim: Maria. Quando aquela voz falou o nome dela, na hora o coração bateu forte, a alegria tomou conta. Ela disse assim: mestre, Rabone. E ele vira, era ele. Eu quero dizer que hoje o Senhor chama você pelo seu nome. E você vai dizer: eu estou aqui. Ela quis abraçá-lo, ela quis correr lá, ela quis pular no pescoço e falou assim: não, 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 não. Vai lá e conta para os meus, porque tem guardas contando para os deles, que vieram os discípulos e roubaram o corpo. É a fake news do inferno, dizendo que eu não ressuscitei, dizendo que eu não estou vivo, dizendo que roubaram o meu corpo. Mas vai lá agora você e conta para os meus, fala para os meus discípulos, fala para Pedro, fala para João, fala para Bartolomeu, fala para Filipe, fala para eles, fala para o Mateus, fala para o André, fala para eles, vai lá e diz para eles: o mestre não está morto, o mestre vive, ele está vivo. E espere por mim, porque daqui a pouco eu chego para conversar com eles, porque eu tenho uma ordem para dar. Eu quero dizer para você nessa noite: as pedras que te afligem, elas vão rolar, não para que o Senhor mostre a sua grandeza apenas para o mundo ou para outras pessoas, mas para você, para que você saiba que você pode estar apaixonado por Ele, porque Ele é o teu Redentor. A banda pode subir. Ele é o teu Redentor. Levanta a sua mão para o céu e fala: o meu Redentor vive. Quem aqui tem pedras gigantes que estão diante de você? Paulo, quantas pedras já, Paulo? As pequenas, Paulo, tira. Tira. As grandes, pode contar com a ajuda do céu. Sabe aquelas uma que você põe a mão assim e ela nem se mexe? Vai lá e fala com o céu. Já desce um anjo sobre a sua rocha. A hora que você chegar lá já está resolvida a questão. Esse é o nosso Deus, em quem nós confiamos. Quem tem pedras aqui que você precisa que sejam removidas urgentemente? Elas não podem mais ficar no seu caminho. Elas estão impedindo a tua adoração. A incredulidade é uma pedra, irmão. A falta de confiança é uma pedra, que ela não pode impedir você de crer no sobrenatural. Hoje, um irmão amanhã vai passar por uma cirurgia muito séria. Muito séria. Amanhã a vida desse irmão está nas mãos dos médicos e na mão do nosso Deus. Hoje ele veio pedir uma oração. Ele orou, eu orei com ele. Eu e a pastora abençoamos ele. E ele trouxe um envelope. Ele falou assim: eu estou selando essa oração com um voto. Estou entregando o voto na sua mão, pastor. Gostaria que fosse seu,
Eu falei para ele, eu vou dar para a igreja. Ele falou, praticamente, o olho dele disse para mim assim, eu já sabia. A pedra dele amanhã é uma cirurgia gigante. Mas o Senhor já está com o anjo sentado sobre a rocha. Quem está com pedras gigantes amanhã aqui? Ou depois da manhã? E você perguntou hoje mesmo, como será? Levanta a sua mão. Se coloca de pé no seu lugar. Vou pedir que a pastora venha aqui. E ela vai orar por nós agora. E ela vai fazer uma oração. E Deus vai visitar você nesse instante. Deus vai visitar você nesse momento. Levante-se, coloque-se de pé. E receba essa oração. Glória a Deus. Oremos, queridos. Querido Espírito Santo de Deus, como a tua palavra é verdade, como ela liberta a gente. E nesta noite, Senhor, de domingo, noite de ressurreição, a igreja está reunida na tua presença, na luz da tua palavra. E nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, sobre os irmãos que se levantaram dizendo, eu tenho uma pedra gigantesca. As pequenas eu vou removendo, eu vou tirando, mas tem pedras que eu não consigo tirar da minha vida hoje, pelo poder da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, essas pedras comecem agora a perder a força, elas começam a ser remanejadas milagrosamente pela fé. Pela fé nós sabemos que o Senhor trabalha em nosso favor. Pela fé, Senhor, o Senhor nos dá força de 1000 homens para liberar a palavra. Então nós liberamos sobre a vida do nosso povo força física, emocional e espiritual. Dá à igreja um espírito de fortaleza, que a igreja se levante para profetizar. A tua palavra diz que 1000 cairiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seríamos atingidos. Então pela fé agora, essas pedras começam a ser removidas na nossa mente, no nosso coração. Nós não podemos, nós somos limitados, mas o sobrenatural, ele está nas suas mãos, e o sobrenatural está aqui na terra. Agora, essa família seja livre, essa família seja liberta. Essa situação financeira que traz cárcere, essa situação que traz tristeza, que traz morte, que tem gerado falência, pelo poder da palavra, essa pedra agora começa a diminuir e começa a ser remanejada para a glória do teu nome. Todo estado de enfermidade, espírito de enfermidade, doença maldita, você já foi levada, você já foi paga no Calvário. E pela fé, a igreja nesta noite, ela toma posse da bênção sobre os irmãos que vão passar pelo procedimento amanhã. Hoje, Senhor, muda o estado desta casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pensamentos de destruição, pensamentos pequenos, pensamentos de cadeia, estabeleça hoje a força do teu poder, em nome de Jesus. Abençoe a tua igreja, e que o teu nome, Senhor, seja levantado, e que o teu nome seja adorado. O Senhor é a nossa força, o Senhor está vivo, o Senhor é quem intercede por nós. É por isso que estamos vencendo, porque pelo poder da palavra nós somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Aleluia. Você que crê, toma posse, em nome de Jesus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos.
Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.